Joca, querido, se você tiver um contato com Mônica, viu? Mônica Milê, mande para ela essa foto. Diga que eu recuperei essas congas, viu? Que eu me lembro dela. E, e chama as Mônicas, né? Que é uma homenagem a ela. Eu queria que ela visse. Mônica Milê, uma referência para mim, sempre foi. Quando eu comecei a tocar bem novinha em Salvador, na nossa terra natal, formei a minha primeira banda, Rabo de Saia. Era uma banda que tinha uma formação inusitada assim na época, as mulheres tocavam instrumentos. Eu tocava bateria, Marcinha, guitarra, a Érica baixo e o Márcio Melo era o cantor da banda. E eu já ouvia falar de Mônica Milê, claro. E a Mônica veio tocar percussão na nossa banda Rabo de Saia. E aí, meu amigo, e aí, minhas amigas, foi que despertou a percussão. Foi quando eu recebi esse chamamento mesmo, vendo Mônica Milê ali. E essa mobilidade, né? Ela circulava ali com muita habilidade também entre os instrumentos, né? A gente começava a tocar uma música, aí ela começava nos atabaques, daqui a pouco ela pegava o pandeiro, no refrão ela já estava no agogô. E eu ali tocando bateria, assim, ficava observando ela o tempo todo ali, e aí a percussão tomou conta, entrou em mim, ó, fiquei até arrepiada de lembrar desses momentos. A Mônica me direcionou, me acolheu em muitos momentos também difíceis, né? E sempre foi essa protetora, sempre foi essa força assim de luz, de ensinamento, de mestra. Há 2 anos atrás eu estreiei um projeto chamado A Arte é Mulher e convidei Mônica Milê para tocar e para conversar, contar da sua experiência, da sua musicalidade. E aí fiz uma pergunta para Mônica. Eu falei, Mônica, todo mundo me conhece como uma das pioneiras como percussionista no Brasil. E eu sempre falo que eu comecei a tocar porque eu vi você tocando percussão. E aí eu fiz essa pergunta para ela, assim, quem foi que você viu tocando percussão? Qual foi a primeira mulher que você viu tocar percussão? E ela respondeu, foi a minha avó, mãe menininha do Gantuá, que ela via tocando ali no Quartinho dos Santos os tambores. A gente tinha uma convivência com a comunidade. E nessa comunidade, lá na minha casa, não tinha televisão, então a gente assistia a televizinha, que era na casa da finada Wanda, que era comadre da minha mãe. Então a gente ia assistir a televizinha na casa da finada Wanda. De tarde aí a gente assistia Perdidos no Espaço, assistia Dinha, Eugênio, assistia a novela A Pupila do Senhor Reitor e por aí vai. O Candomblé de Lata era uma forma que era uma das diversões que a gente tinha, né? Porque eu morava numa casa que pertenceu a meu avô Álvaro, né? Tem essa coisa da grande mistura, né?
do Brasil, e o meu avô era descendente de ingleses, era Álvaro McDowell, que casou com minha avó menininha, e ele foi morar, né, lá na Federação. E eles tinham a casa de meu avô, chamava 17. E nessa convivência, né, de morar em frente à casa do Candomblé, a nossa brincadeira era brincadeira de criança mesmo, né? Nos momentos de lazer, a gente fazia um candomblé de lata, que era no passeio da casa do Maulu. Hoje, meu grande parceiro e amigo, Ave Maria, Gabi Guedes, né? Nós fomos criados juntos. E Gabi continua sendo meu grande mestre. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Eu conheci a Mônica Millet dentro do terreiro do Gantuá, e ela sempre teve esse espírito percussivo, sempre com a atenção no som dos atabaques, né, dos tambores. E várias vezes brincávamos de candomblé dentro do terreiro do candomblé, né, e ela corria logo para os atabaques, né, para tocar, fazer a base, tocar as frases do rum, né, sempre com aquela, né, percepção percussiva. Eu gostava muito, né, de ver a destreza, né, daqueles alabês, dos ogãs da nossa casa. Trago na minha memória, né, Vadinho, boca de ferramenta, porque ele era ferreiro e era ogã, né, da casa. Ele era do Molu, mas tinha uma hora assim que você não sabia o que era o Aguidavi. O Aguidavi é a baqueta, vamos dizer assim, que é usada nos atabaques, no candomblé. Porque a intimidade dele era tão grande, né, porque ele cantava e tocava com muita destreza, com muita sabedoria. Então, o Vadinho me ensinou algumas coisas importantes, né, sobre os atabaques, como escolher o couro, né? Tem determinadas características que a gente observa no couro. A corda, porque naquela época os atabaques eram de torno, né? Não haviam atabaques de tarraxa. E tinha uma particularidade que os atabaques do Queto, do falecido Nelson Maleiro, era em cima, né? Os tornos, né, era em cima, não era embaixo, como é comum, é mais comum hoje. Por quê? Porque enquanto eles estavam tocando, se o atabaque desafinasse, eu vi muitas vezes Vadinho tocando e bum, 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 e ia afinando no momento que ele estava tocando. Então, eu acredito que esses tornos tinham essa finalidade também, né, para se tocar. E era um momento que me deu essa oportunidade de conhecer, né, de saber um pouco da alma dos atabaques, né. Os atabaques o rum, que é o atabaque maior, o mais grave, e, diferentemente da música ocidental, é o solista. Aí vem o rumpi, que é o médio, e o lé, que é o mais agudo, e o gan, que é uma campana que pode ser de uma ou duas bocas, né, que fazem parte da, vamos dizer assim, eu chamo orquestra do candomblé, né? Que para mim aquilo era uma verdadeira orquestra mesmo, era uma coisa espetacular. A chamada dele é isso, né?
Então, é um ritmo que exige também um bom desenvolvimento com a mão esquerda entre o gilep, né, e os abertos, né? Então tem notas curtas, tem notas, né, que elas conversam entre a mão esquerda, que vem aqui, o gilep e o aberto, né? Então, mestra da cultura popular, especialista em ritmos sagrados do candomblé e que foi a primeira percussionista feminina a levar sons africanos para a música popular brasileira. Diga-se de passagem, os discos de Bethânia, onde ela soltou toda a sua intuição e percepção ancestral sobre rítmicas e o seu comportamento em geral. Mônica é uma pessoa estruturadora. Olha que eu não tinha tumbadoras no momento, né, que comecei. Foi com as mãos e a generosidade dela que eu consegui, em muitos momentos da minha vida, me desenvolver como percussionista. Sem falar os toques lindos que ela sempre me deu. Pelo conhecimento, né? Herdeira de Vadinho Ferramenta e tantos outros grandes líderes deste pensamento. Tem um diferencial que, como eu toco, né, os ritmos do candomblé, a minha pegada é diferente. Eles ficavam encantados, né, com a minha maneira de tocar. Então, acredito que isso foi um divisor de águas, porque até então os percussionistas e percussionistas, que também já existiam, né, naquela época, tinham a pegada do afro-cubano e eu tinha a pegada do afro-baiano. E eu, de uma certa forma, né, fui aprendendo nesse candomblé de lata, praticando nesse candomblé de lata o que eu via, né, esses grandes senhores, esses grandes alabês, né, tocarem. E por conta disso me trouxe um feliz encontro, né, com a Maria Bethânia, que é a minha grande mestra, né? É a pessoa que me levou ao mundo da música profissional, do ofício da percussão, porque eu nem sabia que eu sabia aquelas coisas, né? Eu tocava porque gostava de tocar, mas eu não sabia que era dessa forma, né? Que tem, né, todas essas pontuações. Nossa, se eu for enumerar todos os grandes músicos que eu... Robertinho Silva, né, Leporace, Miltinho, Mestre Alaô, que era um baterista especialíssimo, Djalma Correia, tem Wagner Tiso, toquei com Wagner Tiso, Rubão Sabino também, o Raul Mascarenhas. Tem uma galera de Minas assim, que era muito bacana tocar com eles, né? O Paulinho Batera, Jamil Joanes. Nossa, era muita gente boa. Aqui na Bahia tinha uma efervescência, né, vinda dos anos 70, dos anos 80, e tinha um festival de música instrumental. E todos nós, músicos da época, o nosso sonho, né, a menina dos nossos olhos era participar, né, desse festival. Se tanto fosse como acompanhante de outros músicos, né, como, né, o Cardan Dantas, o maestro Sérgio Souto, o Raposa Velha, o maestro Vivaldo Conceição. Então, nós tínhamos um encanto pela música instrumental.
E eu ouvia um percussionista, Ralph MacDonald, que ouvia até furar o disco da Criatura, porque eu ouvia todo dia. Porque ele era contemporâneo, né, que também fazia parte dos festivais, né, de música instrumental de Los Angeles, da Califórnia, e trazia também Mano Dibango, vinha também o Morikante, o Fela Kuti, né, que eram os compositores, os cantores africanos, porque para a gente não chegava com tanta facilidade assim, só quando vinha a galera, né, os estrangeiros, os músicos estrangeiros, que traziam para nós, né, ou gravavam, ainda era nas fitas cassete, ou nos discos, né, de vinil. Nesse ínterim surge o Odundê, que foi a melhor oportunidade, né, que eu tive, né, de experimentar essa influência da música instrumental com a percussão, criando e compondo, né, uma trilha exclusiva para esse espetáculo chamado Odundê, do qual eu tocava para a escola de dança também, e a Conceição Castro me deu a direção musical, né, desse espetáculo. E eu juntava tudo, né? Eu juntava as frases que eu ouvia do Ralph MacDonald, do instrumental dele, com um Tani Bobé, que ele vem com o candomblé a gente faz a leitura, né, da melodia e a coisa da acentuação da dança. E eu já estava bastante familiarizada, né, com isso. Então, montar o Odundê foi, de uma certa forma, fácil para mim, mas também bastante desafiador, porque eu queria timbres diferentes, né? Eu queria trabalhar com timbres os ferros, né? Não queria só o cobel, né? Eu queria pedaço de ferro, queria ouvir o tinar do pé da enxada, o tinar do facão. Então, eu buscava essas timbragens para dentro dessa composição. Foi um convite da APADA, que é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, para criar uma maneira de ter música, né, numa escola de surdos. Como eu já tinha, vamos dizer assim, eu já conhecia, né, por vivência própria, né, os caminhos das frequências de grave, né, médio e agudo, por conta da percussão, me foi dada, né? Na verdade, eu acho que isso é uma coisa muito, muito séria, né? Mas me foi dada, né, por Deus, pelos encantados, né,
da música, a mãe Iemanjá, que é a mestra da música na cultura iorubá. Então, eu criei essa situação musical pela vibração, ou seja, uma criança segura um instrumento e o outro toca, e depois eles revezam, para eles irem reconhecendo o que é grave, o que é médio, o que é agudo, e a partir daí eles poderem entender, né, com a parte da mecânica. Então eu tive que, né, utilizar o meu próprio mundo da surdez para poder entender como passar isso para a galera. Eu sou a única percussionista surda, né, que toca atuante, né, dentro da MPB. Aí eu já vou ampliar, generalizar mesmo. Né. E isso também é uma maneira também de dar visibilidade para as pessoas que são surdas como eu, porque a sociedade, nós somos invisíveis, é como se nós não existíssemos. Hoje eu tenho tranquilidade para falar, mas naquela época eu fingia que não era surda para que as outras pessoas não percebessem, principalmente de outras bandas. Eu acho bacana quem toca jazz, quem toca funk, mas dá uma chance para o samba chula, dá uma chance para a mariscada, dá uma chance para o bumba meu boi, dá uma chance para o maracatu, né? Tem para o samba de roda, para o samba duro, para o jongo, né? Tem muita coisa bonita, tem muito ritmo bonito e que a gente pode contribuir, né, inserindo nos nossos arranjos essa rítmica. Ó, que leve. Começa com aquela coisa suave, que ele vai te apanhando, vai te levando. E é um ritmo muito contagiante também, né? Ele é tocado com as mãos, diferentemente dos outros, que, por pertencer à nação Ijexá, da qual Oxum é a matriarca, né? Junto com Logum-Edé.
Música